Um susto enorme acontecido agora no final da tarde. Uma explosão de gás dentro de um apartamento no bairro Campo Comprido, aqui na capital. O Leonardo está lá. Leonardo, como é que está? Conseguiu mais informações sobre o estado de saúde da idosa de 62 anos? Conseguimos sim, Paulo. Inclusive ela que foi encaminhada com ferimentos graves, apesar de toda essa situação, e a gente está inclusive contando aqui com o tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Lechinowski, para trazer mais detalhes sobre isso. Afinal de contas, ocorrência atendida há poucos minutos, não tem pouco mais de uma hora que isso aconteceu. Mas, tenente, ela, apesar dessa explosão, teve muita sorte, podemos dizer. Sim, boa tarde, né? Pela magnitude da explosão ali, pelas circunstâncias, né? É uma lesão muito grave, né? Então, ela ainda está com vida, ainda está respondendo consciente, aí ela teve muita sorte, sim. A gente está falando de fato de uma explosão de um gás de cozinha. Traduzindo assim, é aquele gás que a gente encontra de fato na cozinha de botijão. Isso, é o GLP, né? Gás liquefeito de petróleo, né? É o GLP normal aí que a gente utiliza para fazer os nossos alimentos aí. E ele estava de fato na cozinha. Tinha uma suspeita que se ele tivesse no banheiro para a utilização do aquecimento do chuveiro, mas a princípio não. Não, a princípio a gente observou no local, não era esse o caso, né? A explosão, ela também, quando esse tipo de gás ele vaza, né? Ele vai se alastrando pelo ambiente, né? Então ele vai preenchendo esses espaços, né? Aí na medida que uma fonte externa de calor vem, com o deslocamento de ar, ele acaba realizando a explosão ambiental, né? Então por isso que outros cômodos, além daquele da cozinha, foram afetados. Ficou uma dúvida aqui no ar, até o Paulo levantou, e outras pessoas devem ter levantado também, principalmente quem mora em apartamento. Olha, aqui onde eu moro, no condomínio, não é permitido ter gás de cozinha desse tipo, tem que ter o gás encanado, mas o Corpo de Bombeiros precisa analisar, e não só a Polícia Militar também, as licenças, a própria liberação do Corpo de Bombeiros desse condomínio em específico. A gente está falando de um condomínio que no mínimo tem 20, 30 anos, percebe-se que é uma estrutura mais antiga e isso precisa ser analisado. Mas falando de outros casos, claro que o mais recomendado, né, tenente, é que se for permitido num condomínio a utilização de um gás de cozinha desse, é que ele fique fora do imóvel, né? Tenha um espaço, ou seja, ao ar livre. Perfeito, tem que analisar cada caso, a época de construção da edificação, para a gente poder analisar o caso, né? Mas o mundo ideal, né, o cenário perfeito aí é esse gás, ele fora, né? Ele fora, num abrigo próprio para isso, fora do ambiente aberto, né? Então não para o interior, mas sim para fora da edificação, porque na hipótese aí de um vazamento tal, ele vai se espalhar aí pelo ambiente, né? E daí tem toda uma série de normativas para a construção desse abrigo, né? Não pode ter aberturas, não pode ter fonte de ignição, assim, né? Mas esse é o cenário ideal, né? Então sempre que possível construir ou deixar esse tipo de equipamento para fora do ambiente fechado. Para encerrar, tenente, aqui o local agora está controlado, mas apesar disso, claro, sempre existe o risco de novos acidentes. E com isso, a área está isolada aqui dentro do condomínio, é isso? Isso, nós realizamos um controle de acesso aí só para a gente ter a liberação efetiva da edificação aí pelo órgão competente dentro da prefeitura. Também foi acionada a Copel para realizar a questão de fiação elétrica e outras questões. O pessoal responsável aí pelo encanamento de gás aí de aquecimento do chuveiro, né, também para analisar, né? E aí após todos esses órgãos aí deram ok, pode ser utilizado normalmente, né? Por enquanto a gente fez um controle de acesso, o pessoal está sendo permitido ali às vezes socorrer o cachorrinho ali, pegar um remédio, aí isso está permitido. Perfeito. Obrigado, tenente. Conversou conosco por aqui, portanto, desse condomínio que fica no Campo Comprido. A ocorrência segue em andamento. Polícia Militar, principalmente, organizando toda a situação aqui para que não haja outros acidentes e até para que as pessoas não fiquem assustadas. Foi realmente um susto, mas a situação já está controlada por aqui. Paulo. Obrigado, Léo. Então, só para deixar muito bem claro, a questão da utilização de gás em prédios depende do ano de construção do imóvel. Porque à medida que a legislação foi avançando, os cuidados e as proibições foram aumentando. Então, certamente, hoje não se autoriza mais, não se dá alvará para empreendimentos novos com o botijão de gás dentro do apartamento nesta forma ali. Pode ter certeza disso, hoje não se autoriza mais. Tem que ter aquele local específico onde se tem o gás, tem que também, tem regras do tipo de gás que pode ser utilizado, o tamanho, tudo isso. Depende do ano de construção. Para finalizar, tomara que essa senhora, que agora chega-se a informação de que está gravemente ferida, consiga se recuperar. Isto é que a gente vai torcer.